Como sustentar e promover mudanças alimentares quando o ambiente não ajuda? É o que a gente vai descobrir hoje. Eu sou a Cássia Helena, sou nutricionista especializada em comportamento alimentar, pesquisadora e com olhar aprofundado para a escuta clínica. E eu sou a Karina, especialista em gestão, com olhar aprofundado em nutrição, comportamento e rotina. E esse é o podcast Entre Nutris. Sejam muito bem-vindos. Aqui a nossa proposta é conversar sobre a nutrição de uma forma mais descontraída, como se fosse um bate-papo mesmo entre eu e a Ká. Então, Ká, me conta, como que é a alimentação na sua casa? Você mora com mais alguém? Como que você e seu parceiro se organizam em relação a isso? Perfeito. Moramos só eu e ele, Tá. hoje em dia. E eu gosto de pensar que são extremos opostos. Porque os dois se alimentam bem de uma forma geral, então a base da alimentação ainda é pautada em comida de panela, muita fruta, muita verdura, muita salada. Mas eu sinto que talvez por eu ser essa pessoa referência em alimentação dentro de casa, no caso a nutrição, né? Nem sempre o que eu digo é levado tão a sério. Tá. Então eu vou dar um exemplo bem real. Meu parceiro, ele gosta bastante de doces. Existe uma situação muito específica que é, ele pode comer doce a qualquer hora do dia. Tá. E eu acho isso um pouco absurdo às vezes, sabe? Tipo, Às vezes, acordou, pode comer doce que tá tudo bem. e qualquer doce. Tá. Então, às vezes é engraçado esse contraponto, porque apesar da base ser muito boa, tem lá, acordou, pode comer doce. Aham. E pra você? Entendi. Pra mim, eu acho que é um pouco. Não é o oposto, mas é curioso, assim, porque mora também só eu e meu parceiro, meu marido. Mas eu acho que às vezes ele é até mais regrado do que eu em relação à alimentação. Jura? Assim, eu, no caso, sou tipo o teu parceiro, né? Eu gosto bastante de doce também. Mas acho que não no sentido de, qualquer hora. Tipo, acordei e vou comer um brigadeiro, sei lá. Eu acho que daí já dá até aquele negócio assim na mandíbula, sabe? De tão doce. Mas eu sinto que são fases da vida também. Tipo, tem épocas que eu tô mais focada, tem épocas que meu marido tá mais focado, mas de forma geral, nós dois, a gente, como vocês, né? A gente tem uma base muito boa de alimentação, mas a gente também gosta muito de comer. E de comer de tudo. Então, tipo, isso é bom, mas também é ruim, né? Porque às vezes a gente exagera um pouquinho, né? Final de semana e tudo mais. Mas de uma forma geral é bem equilibrado. Então, eu diria que eu não tenho muita dificuldade em relação ao ambiente, porque eu diria que meu ambiente é favorável caso eu quisesse, por exemplo, ter mais foco em alimentação mais limpa mesmo, tipo, todos os dias, sabe? Então, acho que meu ambiente me ajuda. É favorável. É. Tá. Eu vejo que na clínica, por exemplo, aparecem bastante oposições também. E geralmente, acho que tem dois cenários. O primeiro é quando a pessoa quer melhorar a alimentação dela, mas aí o ambiente realmente, assim, os familiares, pessoas que moram com ela, dificultam esse processo, Tá. até julgam às vezes. Nossa, imagina. Então, por exemplo, eu quero comer uma marmitinha de comida à noite, mas eu cheguei em casa e todo mundo pediu pizza. Então é muito difícil pra mim ser a pessoa que vai comer a marmitinha à noite e não vai comer a pizza com todo mundo. É. Então, às vezes, a pessoa acaba meio que cedendo ao ambiente, até porque se ela fosse a única comendo essa marmitinha, ia ser um pouco esquisito, ia ser, né, destoante mesmo. Sim. Mas saindo um pouco da clínica e indo para a nutrição, para esse ambiente, né? Eu vejo que é muito comum a gente se preocupar com a alimentação dos nossos familiares, né? Que seria o outro cenário, e eles não darem tanta bola, talvez porque justamente a gente está cumprindo esse papel ali de experts ali num determinado assunto, que no caso é a alimentação, né? Eu vejo isso como um grande desafio, porque também acho que a gente se preocupa mais. Não sei você, mas eu me preocupo mais, assim, quando são familiares, né, pessoas próximas, e você vê, tipo, que a pessoa poderia melhorar os hábitos de vida, mas nem sempre ela te ouve, né, que é exatamente o que você trouxe. E aí a gente tenta falar, a gente tenta ajudar da forma como a gente pode, mas é aquilo que a gente já falou em outros episódios também, né? Se a pessoa não quer ser ajudada, é muito difícil, né? Eu acho que o nosso papel e a nossa ajuda vai até certo ponto. Depois disso, não tem muito o que ser feito. Então, é um pouco desafiador também você ver pessoas que você ama
se alimentando mal e tendo muito potencial para melhorar, nem que seja um pouquinho, né? E ela não te ouvindo. Então é um desafio mesmo, assim, para nós, né? Acho que uma questão de hábitos. Me vem muito na cabeça um hábito que a gente sabe que é prejudicial para a pessoa. Sei lá, por exemplo, fumar. Tá. A gente sabe que, todo mundo sabe, é um consenso da humanidade de que fumar tem prejuízos, fumar faz mal. Mas aí, como é que você chega pra pessoa que fuma e fala, ei, fumar faz mal? Meio que ela já sabe, né? Parece que tá falando com criança, né? Tipo. Eu acho que o só saber, ele não muda comportamento. Perfeito. E isso a gente pode aplicar nas nossas vidas, com as influências ali, com a gente mesma, com os nossos pacientes. Só saber não muda comportamento. Perfeito. A gente precisa, de fato, fazer algo a respeito, né? E aí, aquilo que você falou. Quando a gente tá falando do outro, não sei se tá no nosso controle. Exatamente. Por mais que a gente tenha o saber, né? Eu acho que a gente pode fazer algumas coisas, né? Tipo, dar dicas, conversar. Mas é aquilo. Não é a gente que vai fazer o outro mudar, né? Então, eu sinto também que às vezes vem uma cobrança a mais para profissionais da saúde de se sentirem na obrigação, talvez, de promover essas mudanças com as pessoas ao redor, sabe? Então, não, eu sou nutricionista, então meu parceiro, ele tem a obrigação também de se alimentar bem. Tipo, eu pegar essa responsabilidade pra mim, sabe? E é pesado, porque é aquilo, quando envolve a mudança de comportamento do outro, a gente pode ir até um certo ponto, né? Então, é um desafio mesmo, e eu falo também, tipo, de experiência pessoal, né? Que tem pessoas próximas a mim que já tentei ajudar de várias formas, mas você vê que a pessoa não tá muito aberta a ouvir, principalmente por ser eu falando. Então, eu já penso assim, olha, já tentei de tudo. Então, se a pessoa vier me procurar, eu vou ajudar o máximo que eu puder. Mas já fui até onde eu posso ir, né, sem a pessoa me pedir, sabe? Mas eu acho isso respeitoso também, né? Eu acho que é respeitoso com o outro, mas também com a gente mesmo, sabe? Perfeito. Porque é um pouco pesado mesmo assumir essa responsabilidade, né? Você vê pessoas próximas até ficando adoecidas mesmo, né? Por conta de hábitos alimentares e de estilo de vida ruins. E você fica com aquela cobrança de, meu Deus, eu não consigo fazer nada a respeito, sabe? Então, acho que tem que ter um certo limite também nesse sentido. No caso, a gente tá falando um pouco mais do segundo cenário, né? Que é a gente tendo esse conhecimento prévio sobre a alimentação. Eu gosto quando você fala isso da gente se respeitar, né? Respeitar a nossa saúde mental e saber até onde a gente quer ir, até onde a gente pode ir. E colocar esse limite também, né? No outro e na gente. Eu sinto que daí falando, né, do outro lado também, que é tipo, eu quero me alimentar melhor, mas meu ambiente não me favorece, né? Eu penso que deve ser muito difícil quando o ambiente não favorece. Então, nesse cenário em que, por exemplo, quero comer uma marmitinha à noite, minha família me julga, tá todo mundo comendo uma pizza, ainda tem o julgamento, né? Então, sim, deve ser muito desafiador, mas acho que seria importante talvez a gente falar o que dentro desse cenário ainda assim é possível fazer, sabe? Porque, de novo, a gente não tem controle sobre o outro, né? Então, mesmo que sejam pessoas próximas a nós, a gente não consegue controlar se a pessoa vai julgar o nosso comportamento de estar comendo a marmitinha, se a pessoa vai querer pedir uma pizza. Quanto a isso, a gente não tem controle. A lógica se aplica nos dois casos, né? Exato. Mas ainda assim, o que, por exemplo, pensando na clínica, né, nos teus pacientes, por exemplo, quando eles querem se alimentar melhor, quando eles buscam o teu trabalho para se alimentar melhor, de que formas que ele consegue ainda assim driblar esse ambiente? O que a gente pode falar sobre isso? É uma ótima percepção, porque é aquilo, nada te impede de comer a pizza com a sua família, nada te impede de comer a marmitinha, tem que ver o que você está mais confortável. Pensando nos seus objetivos também. Eu gosto de pensar que, por exemplo, se eu vou para um aniversário e levo uma marmitinha, é muito esquisito. Talvez a gente possa pensar ali no contexto social. Sim. Mas jantar numa terça-feira à noite, sem ser uma ocasião especial que encaixe ali com pedir uma coisa diferente, pedir uma pizza, talvez a gente possa driblar um pouquinho essa perspectiva de preciso comer porque tá aqui, né? E eu possa pensar um pouco mais nessa dinâmica de hábitos que eu quero construir. Sem ser necessariamente a ovelha negra da família, entre muitas aspas, mas eu gosto de pensar na perspectiva de que talvez essa pessoa
que vá comer marmitinha, comece a influenciar os outros também, é uma possibilidade. Legal, é uma boa. Né? Então vai muito do quanto a pessoa banca e o objetivo que ela quer também, porque talvez ela tenha que fazer algumas concessões e talvez ela tenha que fazer algumas exceções, né? Então, puxa, é aniversário da avó. Óbvio que você vai comer um bolo em plena terça-feira. Alguém foi promovido, tá tudo bem comer uma pizza para celebrar isso, mas que não se torne a rotineiro, regra. né, também. Eu sinto que é mais difícil quando, por exemplo, é rotineiro aquela pizza dia de semana, né, que a família pede ali 3 vezes na semana, ou mesmo, sei lá, qualquer delivery, né? Então, é mais difícil, e também sinto que é mais difícil quando a pessoa não tem autonomia em casa. Então, por exemplo, quando a gente pega o caso de adolescentes, ou até mesmo adultos que não têm autonomia na cozinha, ou se acomodaram também com os pais cozinhando pra você, ou tipo, não nem cozinhando, né, mas também providenciando, né, o alimento de casa. Então, minha mãe que cuida das coisas das comidas de casa, então, né, tipo, eu não interfiro. Mas até trazendo um pouco dessa experiência pessoal, quando eu morava com os meus pais, acho que também isso foi muito de espelhar o que a minha irmã fazia, né? Então, minha irmã, ela é 10 anos mais velha, mas ela sempre gostou muito de cozinhar. Então, eu acho que eu imitava muito esse comportamento, assim, desde pequena. E quando eu tinha, sei lá, tava na faculdade, devia ter uns 8 anos, assim. Às vezes a gente não tem muita autonomia mesmo, porque não é a gente que vai no mercado, enfim, não é a gente que toma as decisões alimentares, né? Perfeito. Mas apesar de eu ter uma boa base em casa, uma boa base alimentar, eu ainda assim queria fazer as minhas próprias comidas, sabe? Então eu lembro que eu adorava quando meus pais iam viajar, que eu ficava sozinha, e eu, tipo, ficava, nossa, eu vou fazer uma comidinha diferente e tal. E na época eu lembro que tava começando, assim, esse negócio na rede social de, dieta low carb, nananã. E eu começava a fazer umas receitinhas, assim, diferentes. E eu acho que o que me ajudou muito é ter esse interesse pela cozinha. Então, como eu falei, né, eu acho que é um facilitador quando você tem essa autonomia em casa e também esse interesse, né, porque tem gente que de fato odeia cozinhar, né? Então eu acho que isso também dificulta um pouquinho, na minha opinião. Eu sinto que ainda cai sobre organização e planejamento. A gente adora. Porque se eu tô tentando promover hábitos mais saudáveis para mim mesma, e agora que eu percebo que eu não vou conseguir influenciar, talvez de primeiro momento, toda a minha família, mas que ainda assim isso é importante para mim, porque eu não quero comer pizza 3 vezes na semana, não faz sentido para mim, pro meu objetivo, eu vou ter que pôr a mão na massa. Eu vou ter que ter mais decisões, eu vou ter que ter mais autonomia de escolha. Então, pode ser que em algum momento, por exemplo, na adolescência, que eu não tenho poder aquisitivo para fazer um mercado, por exemplo, ou não tenho essa influência ali na família, eu não consiga, de fato, melhorar todos esses parâmetros de uma só vez. Perfeito. Mas eu gosto de pensar que, ainda assim, eu posso incluir um ingrediente na lista de compras no mercado, né? De, puxa, mãe, pai, tia, sei lá. Compra isso aqui para mim, por favor, né? É importante, queria começar a comer isso aqui mais vezes, sei lá, uma salada pronta, entende? Compra lá uma saladinha pronta, por favor. Posso ir no mercado com você? Tô no mercado com a pessoa que tem esse poder aquisitivo, esse poder de compra, né? Eu posso pegar esse aqui hoje? Ou vamos provar esse aqui? Vamos fazer isso aqui essa semana? Posso fazer essa receita pra gente essa semana? Então, são formas de eu trazer autonomia mesmo que eu não tenha todo esse poder de compra, todo esse poder de decisão também na casa, né? Então, para os pacientes, eu gosto de envolver eles nessas decisões. Até com criança a gente pode pensar nisso. Puxa, criança não vai decidir o cardápio da semana, mas eu, enquanto responsável por essa criança, posso levar lá no mercado e falar, escolhe um legume pra gente. Escolhe uma salada. Qual que te apetece mais? Faz unité para saber qual que a gente vai escolher. Pega lá pra gente. E aí faz a mesma criança ter esse contato com o alimento, de pegar, colocar no saquinho, pesar, ou botar no caixa, sabe como? Não, se a criança for no mercado junto, ela vai querer comprar XYZ, não vai querer passar pelo setor do hortifruti. Ok, dá pra você comprar e pedir pra criança lavar e guardar na geladeira, sabe como? E isso se aplica a adultos também, né? Sim, total. Então, às vezes o meu adolescente em casa não se engaja, chama ele. Fala, ei, vamos fazer uma receita diferente hoje.
lava lá os ingredientes pra gente. Corta, pica lá pra gente, faz o mise en place ali. E isso também vale para adultos. Às vezes pega um parceiro, pega um pai e uma mãe ali, fala, me ajuda, né? Organiza ali o mise en place pra gente. Faz o pré-preparo em termos, né, mais abrasileirados. Faz o pré-preparo. Eu sinto que é engraçado, né? Porque quando você dá esse exemplo da criança, né? Isso se aplica muito para adultos, porque tem muitos adultos que não tiveram esse contato, né, com alimentos mais frescos. Tipo, se alimentaram basicamente de industrializado, desde que eram crianças, né? Eu acho que também, na nossa época, tinha um pouco menos de informação, né? Nossos pais fizeram o melhor que eles podiam, mas que nem na minha casa tinha muito suco de caixinha. E na época era o que se achava que era mais saudável quando a gente comparava com refrigerante, enfim, né? E eu sinto que a nossa geração às vezes vem de uma época que se comia bastante industrializado, achando que era ok e tudo mais, e agora que a gente vem entendendo que não é bem assim, né, e tudo mais. Então, esse trabalho que a gente brincou de fazer com a criança também se aplica muito para adultos, porque não existe esse repertório para algumas pessoas de que, não tá tudo bem você tomar um Nescau todos os dias, por exemplo. Né? O que eu acho esquisito, talvez, com o olhar de nutricionista, são adultos pouco interessados pela comida. Sim. Porque é uma coisa que você vai fazer pelo resto da sua vida até o dia que você deixar de viver, entende? Então, minimamente, cortar uma fruta, lavar uma fruta, cortar uma fruta, a gente tem que estar interessado, entendeu? Senão tem alguma coisa um pouco destoante aí, né? Esse sentido de autonomia mesmo. Mas sabe que me veio também, que até acho que a gente já falou sobre isso em algum outro episódio, sobre a questão dos profissionais da saúde. Quando a gente fala de médicos, por exemplo, que tem uma rotina muito corrida ali na época da faculdade, depois residência, etc, né? Plantão, isso para alguns médicos, né? E eles são profissionais da saúde, teoricamente eles teriam que ser o maior exemplo de saúde. Teoricamente, mas eles muitas vezes ficam noites sem dormir, comem qualquer coisa que tem ali no hospital, né? E mesmo quando a gente vai pegar e ver dietas de alguns hospitais, né? Dietas para pacientes, de alguns hospitais, ou tipo, o que se vende na cantina do hospital ali, é meio triste, né, assim, porque não é uma referência de saúde como deveria ser, pelo menos na minha opinião. Então, como profissionais da saúde, eu acho que a gente tem que também ser o exemplo. Então, não digo ser um extremo, né, porque eu acho que isso não já não é mais saudável, né, você ser o extremo. Mas, de forma geral, ter minimamente um interesse em comida, em alimentos, né, de verdade, eu acho que isso é o mínimo para profissionais da saúde, e também é o que se espera dessas pessoas, né? Mas também tem o outro lado da moeda, que é justamente isso, é o que se espera dessas pessoas. Então, às vezes, rola um julgamento, né? Tipo, se você não é 100% regrado, mas você não é nutricionista. É que a gente falou num episódio da gente comendo ali uma batatinha frita. E o julgamento, né? Exatamente. Nesse caso, vai acontecer. Ainda assim, eu acho que tem um parênteses bem importante, que é profissionais da saúde muitas vezes negligenciam o próprio cuidado porque cuidam do outro. Então, acho que cabe até uma perspectiva de, poxa, um olhar ali de saúde pública, sabe como, até psicológico, mas enfim, não vem ao caso. Acho que o que é importante a gente lembrar é que, ainda assim, esses profissionais, essas pessoas vão precisar se nutrir. Sim. E aí cabe a gente pensar em melhores escolhas. Por exemplo, tá tudo bem, eu não tive tempo de levar uma marmitinha para o trabalho, para o meu lanche da tarde. Não consegui fazer, sei lá, um mingau, né? Aí eu vou ter que ir na cantina, em vez de eu me julgar, me martirizar por conta disso, ver uma opção um pouco mais equilibrada. Então, puxa, um salgado assado. Às vezes, dependendo da cantina, tem lá uma salada de frutas já cortada. Então, diminuir o julgamento de, nossa, eu não consegui nem trazer uma fruta para então deixa eu ver aqui o que tem à minha disposição. Eu gosto muito de pensar nessa perspectiva de fazer o melhor que a gente pode dentro do que a gente tem. Então, eu sinto que acontece muito isso, né? Tipo, eu vejo, né, com os pacientes, provavelmente você deve ver muito isso também, desse negócio, né? Não, quero fazer tudo certinho, tudo perfeito, mas esse julgamento de não conseguir trazer meu lanche. Nossa, vou ter que comprar uma coisa na cantina. Eu sou péssimo. Né? Tipo, lascou. O que eu vou comprar na cantina? Daí a pessoa trava também, sabe? Então, eu vejo que também é nosso trabalho como Nutri ajudar essas pessoas a tomar melhores decisões, porque às vezes as pessoas realmente não sabem.
não tem esse conhecimento, né, de se eu não conseguir levar, se eu não conseguir me preparar, o que eu vou fazer então se eu vou ter que ir na cantina? Às vezes as pessoas têm essa sensação de que todas as opções vão ser ruins. Qualquer coisa que ela escolher ali vai ser ruim. Se tá na cantina, tá errado. Então, acho que também vem como nosso trabalho, assim, de ajudar essas pessoas a ter mais autonomia nesse sentido também. E vejo que isso vincula muito com o que a gente estava falando agora há pouco, de, no caso da criança, às vezes está num ambiente ali que ela não foi nem apresentada a essas opções de alimentos, mas que para o adulto isso também pode ser verdade. Então, a gente, enquanto Nutri, também pode ter esse papel de convidar o nosso paciente, convidar os nossos familiares a pensar de um jeito diferente daquilo que eles estavam acostumados, né? Então, por exemplo, a gente começou falando lá da pizza. Eu posso, por exemplo, sugerir um sabor de pizza um pouco mais adequado. Um sabor de pizza, a gente chama, né? O de abobrinha. A gente chama, né? Não precisa ser o de abobrinha, mas, enfim, que tenha algum vegetal. Sim. Que tenha algum tipo de legume, entende? E aí, mesmo que eu peça pizza em plena terça-feira à noite, eu posso escolher uma refeição um pouco mais equilibrada. E até incentivar a minha família. Eu não preciso falar para eles, olha, nós precisamos comer um sabor de pizza que tenha vegetais, mas fazer isso de uma forma um pouco mais tranquila. Mais natural, né? Eu quero uma de brócolis. Sabe como? Nossa, mas eu acho que rola um julgamento muito grande nesse sentido. Pelo menos eu já passei por isso de, tipo, quero pedir uma pizza de abobrinha. E daí a pessoa olha pra mim assim, fala sério, tipo, a gente vai pedir uma pizza, por que você vai querer comer abobrinha, sabe? Então, é difícil. Eu simpatizo com os pacientes que passam por essas situações e que têm dificuldade de mudar hábito e comportamento se o ambiente não ajuda, sabe? Perfeito, concordo. Inclusive, também sofro disso justamente quando eu peço pizza de abobrinha. Qual que é o problema? Pizza de abobrinha é uma delícia. Mas é mais no sentido de... julgamento vai ter. Entende? Independente da minha escolha. Se eu escolher a marmitinha, se eu escolher a pizza de brócolis. E aí eu vou ceder toda vez, né? E aí onde vai meu objetivo, né? Pra onde vai? Eu preciso saber qual que é o meu objetivo. Pra saber aonde que eu coloco o limite. Por exemplo, hoje eu vou comer a marmitinha ou vou comer a pizza junto com a minha família? Ok, vou comer a pizza junto com a minha família. Mas ainda assim, se o meu objetivo é XYZ, eu preciso sustentar. Sim. Porque se eu tô fazendo uma escolha, eu preciso sustentar essa escolha. Claro, isso é difícil e a gente está aqui, enquanto profissional da saúde e nutricionista, também para garantir que a pessoa consiga fazer essa escolha e sustentar ela da melhor forma possível. Mas é isso, você quer a marmitinha ou você quer a pizza? Eu acho que, vai ser muito difícil colocar a marmitinha enquanto todo mundo está comendo pizza, porque eu também vou querer pizza. Ok, então escolhe a pizza. Sustenta essa escolha de pedir a pizza. Mas também vamos trazer o equilíbrio para cá. Sim. Né? Vamos colocar sabor que tenha lá um pouquinho mais de vegetal, um pouquinho menos de embutidos. Controlar a quantidade, às vezes, também. Exato. E aí eu vou comer a pizza com a minha família, veja. Eu tô flexibilizando, mas eu também tô sustentando o que é importante para mim. Então, nesse sentido, ainda vai ter julgamento. Sim. Né? Mas vai ser um pouco mais racional, de eles vão falar, eles vão julgar minha pizza de brócolis, minha pizza de milho, de palmito, sei lá, qualquer outro sabor. Mas é muito melhor para mim comer a pizza junto com eles, com vegetais, do que comer a pizza que todo mundo pediu ali e que eu sei que não vai ser coerente com o meu objetivo. E nem me isolar num cantinho para comer uma marmitinha. Então, existe um meio do caminho aí também, sabe? Perfeito. E aí a gente pode incentivar os nossos pacientes a fazer isso em casa, incentivar os nossos parceiros ou pessoas que a gente mora a fazer isso, ainda que a gente não tenha controle, mas que pelo menos quando for o cenário oposto, que a gente consiga fazer isso também, né? E saber que julgamento vai ter. E acho que até a gente fazendo, né, repetindo o comportamento, então você não precisa falar, né, para sua família, olha, eu pedi uma pizza de abobrinha aqui, eu acho que vocês deveriam comer, porque, né, a abobrinha faz muito bem para a saúde. Mas só de você pedir, você tá comendo, e a sua família saber que teu objetivo é se alimentar melhor,
eu acho que o exemplo por si só já fala muito. Então, não necessariamente você precisa ficar empurrando, né, o teu comportamento que você quer que eles repitam, mas acho que só de você estar fazendo e deles estarem vendo e vendo as mudanças também que estão acontecendo com você, que muito provavelmente serão positivas, né, se você está caminhando em direção ao teu objetivo, isso por si só já tem uma influência positiva, sabe? Que vincula super com o outro cenário de quando a gente estava falando lá da criança, do adolescente, de você incentivar, é trazer essas pessoas para o que é interessante para você e para elas também, né? Então, puxa, é aquilo lá, tia, compra uma salada pronta lá no mercado, posso ir junto com você no mercado, posso pegar uma saladinha, posso escolher um hortifruti aqui diferente para a gente fazer hoje? Tô pensando em fazer um jantar para todo mundo terça-noite. Se eu pegar os ingredientes, tudo bem você pagar, né? Para eu cozinhar para todo mundo. Então, são algumas moedas de troca que também tem bastante valor ali no dia a dia, né? E a gente pode fazer isso em qualquer idade, dependendo, independente, na verdade, do poder de compra ali, né? Então tem formas de eu ir trazendo essa autonomia, trazendo o que é importante para mim, o que é importante para o meu objetivo, sem necessariamente impor isso. Impor, perfeito. Muito bom. Vamos falar um pouquinho da boca para fora? Vamos. Então, agora eu já sei que o seu sabor preferido de pizza é de abobrinha. Eu também amo. É muito bom. Mas o que você acha que a gente poderia pensar também nessa questão de equilíbrio de lanches delivery, por exemplo? Tá. Eu tenho uma... Não sei se vai responder exatamente a sua pergunta, mas eu tava pensando sobre isso antes e acho que encaixa bem. Uma coisa que você me ajudou bastante é que antes de te conhecer, eu vim de uma época em que eu tava muito no extremo, né? Acho que já falei um pouco sobre isso aqui também, em que eu achava que teria que ser muito, muito regrada para eu ter um estilo de vida saudável, né, de fato. E aí, você me trouxe um pouco essa perspectiva do equilíbrio, da qualidade, né? Então, até respondendo um pouquinho a sua pergunta, focando mais no pedido da pizza, né? Teve uma estratégia que a gente bolou juntas faz pouco tempo para uma paciente que foi de, tá, você vai pedir pizza? Ok. Então tem, né, a alternativa de uma pizza com um sabor um pouco mais ali, com legumes e tal, mas também de acompanhar com uma salada. E eu acho que na verdade não era nem a pizza, acho que a gente falou um pouco do miojo também, mas enfim, era algo similar, assim. E aí eu acho que isso também equilibra a refeição de uma forma bem legal. Acho que você me ajudou bastante a trazer essa perspectiva, assim, pra minha vida e também para os pacientes que a gente atende, né? Legal. Mas, fiquei pensando também num assunto polêmico, daí eu quero saber a sua opinião. Que, né, tudo bem, a gente acompanha a salada, tal, ok. Você já viu, eu não sei se você faz isso ou se você já viu alguém fazendo, né? Vou comer uma pizza não tem muita proteína. Então, antes de pedir a pizza, antes de comer a pizza, eu vou tomar um whey. Já vi. O que você acha sobre isso? Já vi. Acho que tem exceções, né? Então, a gente nunca sabe qual que é o real objetivo da pessoa com aquilo. Por exemplo, é bem polêmico mesmo, né? Eu sinto que se a pessoa percebe que se descontrola com a pizza, de que, sabe aquela coisa, eu não consigo comer, porque se eu como, eu preciso comer até o final, eu preciso comer até passar mal. Aí eu acho que é válido trazer algumas estratégias de promover mais saciedade. Mas eu, Cássia, sinto que não é necessariamente melhorar a tua relação com a comida dessa forma. Perfeito. Por exemplo, se eu quero melhorar minha relação com a pizza e comer até o limite que eu me sinta confortável, que eu sinta que sanei minha vontade, e percebendo essas nuances de vontade, saciação, saciedade também, talvez possam existir outras formas além. Então é isso, é uma forma. Uma estratégia, né? Mas eu gosto de pensar que tem muitas outras envolvidas que se assemelham mais com melhorar minha relação com a pizza. Perfeito. Entende? Mas é uma estratégia. Pois é, mas eu acho que nesse contexto, assim, que até que eu trouxe, né? E que eu vejo muito acontecendo é tipo, bater a meta de proteína. Não é pensando em, justamente para eu não exagerar na quantidade de pizza, eu vou consumir uma fonte de proteína que vai me dar mais saciedade. Normalmente não é nesse contexto. É porque eu preciso bater a meta de proteína, sabe? Então, eu gosto muito mais do jeito que você pensa, nesse sentido de, como que a gente vai fazer pra pessoa não exagerar na quantidade, né?
de pizza. Sim, é uma estratégia consumir proteína junto, né? Mas acho que quando a gente coloca, principalmente um suplemento, e principalmente com essa onda da proteína, acho que traz um pouco esse teor de, tipo, bater a meta proteica. E não necessariamente, principalmente acho que com os pacientes que você atende, né? Não é o perfil, sabe? Então eu vejo estratégias como, por exemplo, ao invés de pedir uma pizza gigante, pedir uma pizza brotinho, muito mais eficazes do que meter um whey ali no meio da refeição. Pedir uma pizza gigante, mas daí toma um whey antes pra não se descontrolar. Entendi. Pensando nessa perspectiva de bater meta proteica, talvez seja um pouco polêmico, mas eu acho que a gente tem que escolher nossas batalhas. Tá. Se eu vou comer pizza, muito provavelmente eu não vou bater meta proteica daquela refeição. Então, ou eu me organizo para incluir outras fontes alimentares, principalmente, né, de proteína ao longo do dia, ou eu assumo que aquele dia eu não vou bater a meta proteica, porque eu vou jantar uma pizza, entendeu? E tudo bem também. Então, tá dentro do escopo das possibilidades, né? Acho que a gente fica, às vezes, muito bitolado justamente porque a gente tem essa alta, né, de uma mega preocupação em bater meta proteica, mas ela também não é tudo. E também não vai dar para fazer isso todos os dias, porque a gente não é um robô, né? Porque às vezes, terça-feira à noite, vai ter uma pizza na minha casa. Uma pizza sem proteína. E eu vou escolher comer uma pizza de abobrinha. E aí não vai dar, entendeu? Então, é isso. Acho que talvez entre na perspectiva de compensação. E aí eu já não gosto tanto, sabe? Até porque também não é uma refeição que vai prejudicar o todo, né? Exato. Eu sinto que, óbvio, é o que a gente falou, cada um tem um objetivo, né? É muito individual. Mas falando do público geral, acho que não é necessário, né, fazer esse tipo de compensação por conta de uma refeição, né, de uma semana inteira. Então, eu sinto que essa promoção da proteína tá um pouco exagerada nesse sentido, sabe? Eu concordo. Eu acho que existem momentos para isso, mas também, qual que é o problema de comer, né, uma pizza ali um dia? Não bater a meta proteica numa refeição, num dia. Exatamente. E eu acho que também isso conversa com a questão do ambiente, né, que é o tema principal do podcast, até porque esse negócio da proteína, né, da onda proteica, é uma questão de ambiente, querendo ou não. Ambiente, a gente pode estar falando de rede social também, de ir ao mercado e você vê na gôndola lá, cheio de novidades que tem proteína adicionada, ou então que nem tem proteína adicionada, mas o marketing, né, faz ali parecer. Eu vi esses dias um pão de queijo congelado que dizia, né, que era tipo fonte proteica, sei lá. E daí, se você vai ver a tabela nutricional, era tipo, se você comer o pacote inteiro, você vai ter lá tantos gramas de proteína, sabe? Um negócio absurdo, assim. Então... Eu vi no mercadinho ali que tinha uma lasanha congelada. Hiperproteica. Tá. Será que a lasanha precisa ser hiperproteica? Pois Talvez não, né? E às vezes é aquilo, ela nem é. Tipo, é uma questão de marketing mesmo, né? Perfeito. Às vezes nem mudou a receita nem nada, mas aí colocou lá. Se você comer a lasanha inteira... Você vai bater uma meta de proteína. Então o ambiente também vem nesse sentido, né? É verdade. Nesse quesito, a gente falou bastante ali da pizza, a gente comentou do miojo. Tem algum outro lanche que você... veja que a gente conseguiria trazer um pouco mais de equilíbrio e ainda assim poder comer em paz, ainda que exista julgamento? Eu acho que sim. Se a gente faz em casa, principalmente, eu acho que tem opções muito boas. Então, a gente gosta bastante, né, de colocar, tipo, hambúrguer, por exemplo, como opção para os pacientes, porque é uma coisa que tem essa carinha de lanche, carinha de delivery, e ainda assim dá para controlar os ingredientes que estão ali dentro, né? Dá para ser equilibrado? Dá, com certeza, dá para super encaixar, né? O importante é variar também, não ficar comendo todo dia, né, a mesma coisa. Mas pensando até no delivery, até agora na viagem que eu fiz, foi uma situação que a gente se deparou, tipo, a gente não tinha como cozinhar, a gente não queria comer fora, a gente tinha que pedir alguma coisa, mas a gente já tava tipo, nossa, tô meio cheia, né, tal, tô sentindo falta de um vegetal. O que a gente vai pedir? Aí a gente pediu um poke. Poke eu acho que é uma ótima opção, porque você consegue montar com o que você quiser, né? E, querendo ou não, tem várias opções de vegetais, de legumes, que eu acho bem interessante. E tem a fonte proteica ali também, normalmente, né? Tem várias opções. E é gostoso, porque aí tem um molhinho, você mistura tudo. É que eu gosto muito de comida, assim, de tigela, sabe? Sim. Então, eu sinto que traz essa carinha de delivery, mas ainda assim, a gente consegue fazer boas escolhas ali pra montar, sabe? Legal. Então, a gente falou tanto do objetivo, quanto da perspectiva de aonde a gente está, né? Se é influenciando, sendo influenciado, e também esses dois lados da moeda. A gente falou bastante desse recurso de
equilíbrio mesmo, né? E agora você falou de opções, que ainda que eu peça o delivery, dá pra fazer boas escolhas. E aquilo, né? Às vezes a família, por exemplo, tem o hábito de pedir delivery. E a gente, às vezes, pode fazer esse convite, né? O que vocês acham de hoje a gente pedir um poke? Às vezes é uma forma também de modular o ambiente, de uma forma que não seja tão brusca como, tipo, não, a partir de hoje eu não quero mais ver delivery aqui em casa. Só marmitinha, fitness, exato. Então, às vezes é uma forma uma forma de estar minimizando ali os danos, né? E também não colocando em risco essa parte social também. Legal. Eu acho que para fechar, a gente precisa lembrar do conceito de comensalidade. Perfeito. Talvez fuja um pouquinho, a princípio, né, do objetivo principal do tema, mas eu sinto que isso encaixa muito, porque se eu tô num ambiente com outras pessoas, é isso que você falou também do ambiente, né, da convivência, mas eu preciso lembrar que cada um ali vai ter gostos e preferências, e eu vou ter o meu, e tá tudo bem. E eu posso me convidar a sustentar um pouquinho mais isso. Sim. Ou porque não trazer essas pessoas sem esperar que elas precisem vir, porque não tá no meu controle. E ainda assim, ter uma boa convivência com elas a partir do momento que eu delimito e sustento isso, né? Perfeito. Tudo bem. Como é que você faz na sua casa, no seu ambiente? Conta um pouquinho pra gente como que você lida com essas situações nos dois contextos. E conta pra gente que a gente quer saber. Se você tá ouvindo a gente no Spotify, já segue a gente para receber os próximos episódios. E se você tá vendo a gente no YouTube, já dá um like pra gente saber que você gostou. Até mais! Próxima!